Alô, alô. Oi, pessoal, bom dia. Satisfação tremenda estar aqui participando desse evento tão importante. Pessoas que tão boas, que tratam, que estão aí para abordar questões e oferecer análises sumamente pertinentes para reflexão sobre o tempo presente no Brasil, nossas vicissitudes, dilemas, limitações, grandes problemas. Essa mesa, mais especificamente ainda, cujo eixo temático é uma indagação fundamental, porque ela recupera uma questão antiga, que é o que fazer, né? Não é pouco. Bom, o que me cabe aqui eu vou fazer uma exposição rápida e procurar explorar algumas questões características da trajetória e do pensamento político de dois grandes personagens que contribuíram para a formação do antigo PTB, pré-1964. Me refiro ao ex-senador do Rio Grande do Sul, Alberto Pasqualini, e ao ex-deputado federal do Rio de Janeiro e ex-presidente da Frente Parlamentar Nacionalista, Sérgio Magalhães, que teve seu mandato cassado com o golpe de 1964, junto com o Brizola e outras grandes lideranças de esquerda da época. Esses dois personagens foram foco de estudos que desenvolvi. Programa de pós-graduação em História na UF, âmbito do doutorado, pós-doutorado, e aí eu me dediquei à redação e ao estudo dessas duas biografias políticas, fundamentalmente procurando, a partir desses estudos de caso, tentar descortinar, lançar as lentes e o foco para questões que convencionalmente não eram exploradas nos estudos, ou até então não eram exploradas nos estudos sobre o trabalhismo, né? Alguns dos objetivos desses estudos também diziam respeito à necessidade de chamar atenção para o trabalhismo enquanto patrimônio político e cultural das organizações populares das esquerdas brasileiras. Como o professor Luiz Eduardo mencionou, durante décadas, principalmente entre os anos 60 e meados dos anos 90, ocupou assim, um espaço, um prestígio nos círculos acadêmicos em diferentes estudos sobre o passado recente brasileiro, certos cânones associados à teoria sociológica do populismo, né? Que foi desenvolvido e, de alguma maneira, ainda circula e tem expressão no âmbito da Universidade de São Paulo, né? É uma teoria que acabou ganhando uma influência muito grande entre os movimentos políticos, produção intelectual, produção de livros didáticos, e se disseminaram e irradiaram uma série de ideias que tendiam e, de alguma maneira, ainda tendem a submeter o velho trabalhismo a uma desqualificação, a depreciação muito grande. Hoje, pelo menos em função de uma certa já extensão de trabalhos e estudos que têm sido desenvolvidos em torno do trabalhismo como tema, ao menos se consegue conceber a ideia de que o trabalhismo é uma expressão, uma corrente política histórica de esquerda, porque até uns anos atrás nem isso se reservava ou se propiciava, né? Então a desqualificação era muito grande. Muito bem. Então vou fazer o seguinte, procurar apresentar umas características rápidas das ideias e um pouquinho da trajetória de cada um desses personagens, e depois pensar no que essas eventuais ideias podem nos oferecer enquanto fontes de inspiração para pensar os problemas e as limitações do Brasil de hoje, né? Bom, o Alberto Pasqualini é um advogado, um personagem político ímpar, consagrado à sua época, sobretudo na atuação política desenrolada no PTB entre os anos 40 e meados dos anos 50, foi vereador nos anos 30 na cidade de Porto Alegre, integrou os quadros administrativos burocráticos do Estado Novo em âmbito estadual, também no Rio Grande do Sul, atuando no departamento administrativo, que havia assumido a condição institucional e burocrática, de ocupando, né, o então lugar tradicionalmente reservado às câmaras de vereadores. Então, o Pasqualini desempenhou funções importantes na administração estadual,
Foi secretário de Justiça do Interior, também no Estado Novo. Após o fim do Estado Novo, ele apresenta uma fecunda atividade intelectual, sobretudo por meio dos escritos publicados no jornal O Correio do Povo, que era um jornal expressivo no Rio Grande do Sul. Cria, como o Luiz Eduardo mencionou, um círculo cultural de irradiação de ideias que pretendia oferecer determinadas diretrizes e questões para o debate público. Esse círculo cultural se chamava União Social Brasileira, no ano de 1945, concomitantemente, portanto, ao processo de recuperação de certas instituições, normas e regras da democracia liberal, em que também estavam ressurgindo, ou surgindo novos partidos, enfim, sendo recriado o sistema de partidos políticos. Então, concomitantemente à criação do PTB, a USB, uma série de convergências que foram se criando ao longo do segundo semestre, em meio também à ascensão do movimento queremista, em que a figura do Getúlio Vargas acabava galvanizando uma série de aspirações e expectativas, e se constitui um elemento identitário importantíssimo para o PTB, para o trabalhismo em 1945. Sindicalistas do PTB gaúcho e estudantes, a ala moça, qual o avô Brizola Neto participava, a ala moça, a ala estudantil do PTB que estava sendo criado, assim como os círculos sindicalistas desse PTB sul-rio-grandense, fazem tratativas, firmam acordos com o grupo cultural do Pasqualini, e a USB, portanto, se integra ao PTB do Rio Grande do Sul, dotando, portanto, o PTB gaúcho de um grande centro de irradiação de ideias, de formulação programática, delimitação de contornos programáticos ao PTB. E essa vai ser a grande marca, a grande característica do Pasqualini, toda a atuação do Pasqualini enquanto esteve atuante politicamente, né? A atividade política dele mais marcada, mais saliente foi essa, exatamente. Preconizar a ideia de que o partido não poderia ficar submetido a conveniências personalistas, às vicissitudes de algum líder, e aí revelava as tensões e certas disputas, digamos assim, de poder ou divisões internas no partido frente ao Getúlio Vargas. Então, o Pasqualini, junto com o Getúlio Vargas, se constituiu simplesmente um dos dois principais, uma das duas grandes referências do trabalhismo e do PTB, sobretudo gaúcho, na primeira década, exatamente naquela década de formação de constituição originária do PTB, entre 45 e 55. Né? Então, aí, o Pasqualini foi candidato ao governo do Estado em 1946, perdeu por uma margem pequena de votos, permaneceu desenvolvendo suas atividades advocatícias e profissionais e atuando politicamente por intermédio da promoção de círculos de debate, publicação de escritos e tudo mais, livros, e isso permitia a ele alcançar um prestígio, um status de referencialidade muito grande. Ele, sem ter mandato eletivo, representativo no PTB, uma revista que foi criada em 49 aqui no Rio, chamada Revista Trabalhista, ele já era concebido como a grande referência para a linha editorial, para o trabalhismo a qual a linha editorial procurava defender, né? De chegar ao ponto de reproduzir diretrizes, pontos programáticos de um livro do próprio Pasqualini. Ele é eleito em 1950, no bojo do retorno de Getúlio Vargas, na esteira do retorno de Getúlio Vargas à presidência, participa da eleição, muito afim, é eleito senador da República, vencendo Plínio Salgado, no Rio Grande do Sul, e no Senado Federal também amplia, vamos dizer assim, o prestígio, o reconhecimento dele, ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul e acaba se constituindo uma grande referência, um ícone do Partido Trabalhista Brasileiro, então. Né? Para muitos trabalhistas da época, considerando aí várias fontes, você consegue observar que, às vezes, a imagem projetada em torno do Pasqualini chegava até a superar as fronteiras do sagrado, um verdadeiro mito, uma figura, assim, um modelo exemplar, por várias razões. Enfim, como senador, ele teve pelo menos duas grandes iniciativas o marcaram, do ponto de vista prático, político-prático. Ele foi relator do projeto de lei que criou
a Petrobras e determinou o monopólio estatal da exploração do petróleo. E preconizou, na elaboração desse projeto da Petrobras, que a empresa fosse integralmente estatizada. E essa é uma questão que a gente pode retomar mais à frente. Que ela não fosse aberta, o seu capital não fosse aberto à participação de capital privado, sobretudo estrangeiro. Porque o capital privado estrangeiro não participou. Foi vetado pela lei, mas o capital privado nacional havia sido obtido autorização. Bom, outras questões que chamavam muito a atenção entre as ideias que ele defendia eram a associação sistemática que fazia entre o desejo, a aspiração de ampliação do mercado consumidor interno, dilatação da capacidade de consumo da população brasileira, associado diretamente a qualquer projeto de desenvolvimento. O desenvolvimento econômico brasileiro deveria ser apoiado, segundo a perspectiva do Pasqualini, na ampliação do mercado interno, antes de qualquer coisa. Isso envolvia, evidentemente, ampliação de direitos sociais, coletivos, geração maior de emprego, renda, enfim, e distribuição de renda. Um dos traços mais importantes do pensamento dele também é a apropriação de certos aspectos da perspectiva keynesiana, principalmente aí defendendo a tributação direta, progressiva e direta de rendimentos. Essas são algumas questões marcantes do Pasqualini. O Sérgio Magalhães e o Pasqualini, vamos dizer, ele é a tradução, ou abre a janela para se pensar o trabalhismo num determinado momento muito específico, em que a questão social predomina. Mas isso não é algo, a questão social associada à questão democrática, a retomada das instituições democráticas e a ampliação dos direitos sociais e coletivos. A questão nacional, como o Luiz Eduardo mencionou, o nacionalismo, então, não era tão acentuado. Em função, entre outras razões, principalmente nos anos 40, em função, entre outras razões, de uma participação razoavelmente tímida do capital internacional na economia brasileira, muito circunscrita a empréstimos de governo e a serviços, é o setor de serviços ou finanças. A indústria, o processo de industrialização, particularmente, não estava submetido a uma interferência, uma ingerência maior, uma atratividade maior por parte do capital internacional. É sobretudo a partir do início dos anos 50, com a questão do petróleo, a campanha O Petróleo é Nosso, e as ações, as iniciativas, particularmente da ESO, que visavam restringir o monopólio estatal, né, inibir a capacidade nacional decisória de controle e exploração do petróleo, é que, vamos dizer, aqueceu e dinamizou a temática nacionalista. Então, a questão do petróleo de um lado, e a questão da remessa de lucros começava a chamar a atenção. A remessa de lucros do capital internacional. O Getúlio Vargas, no início de 1952, editou uma lei e chamou a atenção do público, na época, foi um pronunciamento feito na Rádio Nacional que deu uma repercussão enorme, porque ele denunciava a espoliação do capital internacional, no início de 52, por intermédio daquilo que ele considerava um descompasso muito acentuado entre o investimento original do capital internacional e aquilo que era remetido. Um descompasso, portanto, um fosso enorme entre o que se trazia de recurso efetivamente estrangeiro e os lucros obtidos e remetidos, transferidos para as suas sedes. Então, essa questão, vamos dizer, são essas duas grandes questões, do petróleo e da remessa de lucros, foram, digamos assim, do ponto de vista didático, foram questões decisivas para, se não a emergência, pelo menos a consolidação e um fôlego maior alcançado pelo movimento nacionalista a partir de meados dos anos 50. E o Sérgio Magalhães, portanto, é quem melhor, em comparação ao Pasqualini, melhor vai traduzir, repercutir, personificar esse trabalhismo nacionalista, esse nacionalismo bastante aguerrido e acentuado. Né? Ele era funcionário de carreira da Prefeitura do Rio de Janeiro, entre os anos 40 e até o início dos anos 50, se lança na política e na vida partidária em 1954, se candidatando a deputado federal, foi eleito sucessivamente ao mesmo cargo até perder o mandato em 64. Então teve 3 legislaturas, teve 3 mandatos. O tema que caracterizou e mais marcou, orientou toda a atuação e o raio de preocupações do deputado federal Sérgio Magalhães foi o tema da disciplina do capital estrangeiro.
a limitação, o projeto de lei que ele apresentou e vários outros projetos de lei que procuravam explorar diferentes ângulos e questões que envolviam o perfil de acolhimento e participação do capital internacional na economia brasileira. Então, a questão da limitação da remessa de lucros foi o tema que mais orientou e tipificou, marcou a trajetória política dele, entre 55 e 64. Não gratuitamente, é um dos temas mais marcantes da agenda pública brasileira e que redundaram, ou participaram de alguma maneira da criação de insatisfações por parte do empresariado nacional e estrangeiro e que culminaram no golpe de 1964. Se tivéssemos que, muito rapidamente, indicar pelo menos 2 ou 3 grandes temas que compunham a agenda pública brasileira, então, poderíamos dizer a política externa independente, a reforma agrária e o tema da disciplina do capital internacional. E o Sérgio Magalhães participou decisivamente em pelo menos um desses. Ele ocupou, também era um personagem, assim como o Pasqualini, bastante reconhecido, prestigiado, tinha uma intensa atividade intelectual, publicou alguns livros, alguns para oferecer, apresentar seus projetos de lei, outros que tinham uma natureza bem mais densa, procurando dar forma e esclarecimento ao seu nacionalismo econômico. Tinha uma perspectiva teórica, o Sérgio Magalhães, razoavelmente eclética, mas que procurava combinar fundamentalmente determinados traços da experiência terceiro-mundista com o marxismo e elementos do keynesianismo e da CEPAL também. Bom, ele se lançou candidato em 1960 ao governo da Guanabara, o que era o governo da Guanabara, perdeu por uma pequena margem de votos para o Carlos Lacerda. Nessa eleição também participou o controverso deputado Tenório Cavalcante, que tirou muito voto do Sérgio Magalhães no terreno popular. O homem da capa preta foi um dos mais votados também em 1962, como deputado federal. Enfim. Bom, para a gente pensar aqui, então, na questão que é o mote, né, o eixo temático da mesa. O que nos serve da Revolução de 30, eu faria uma adaptação que nos serve das ideias defendidas, preconizadas pelo Pasqualini e pelo Sérgio Magalhães. Antes de fazer qualquer tipo de eventual exploração nesse terreno, acho que a gente deveria pensar ou fazer pelo menos um esboço de diagnóstico sobre o tempo presente. Quais são nossas grandes vicissitudes, nossos grandes problemas, nossas grandes questões. E uma das perguntas que caberiam criteriosamente pensar seria qual é o significado, qual é o sentido do golpe parlamentar, midiático e judicial de 2016. O que ele traduziu? Quais são as grandes metas? Quais são as aspirações? Quais foram os grupos que integraram aquele golpe? Se a gente não fizer uma reflexão criteriosa, atenta, não só sobre o golpe, mas os anos, né, esse passado recente brasileiro, os últimos 20 anos, pelo menos, a gente não vai ter condições de oferecer uma resposta minimamente consequente. Eu diria que o sentido maior do golpe de 2016 é incrementar o rebaixamento, né, da economia brasileira, o perfil da economia brasileira, o rebaixamento da inserção da economia brasileira na divisão internacional do trabalho. Portanto, incrementar a nossa dependência. É um processo em curso que já vinha sendo transitando, vamos dizer assim, cujo itinerário você pode, de maneira remota, até no passado, identificar lá em 1964. O sentido maior de 64 foi transnacionalizar e internacionalizar a indústria e derrubar a lei da remessa de lucros para beneficiar o grande capital internacional do setor industrial. Nos anos 90, com a abertura comercial e a inserção subordinada na chamada globalização, ocorreu uma abertura muito intensa que transnacionalizou, desnacionalizou os setores de serviços e finanças. E quando ocorre em 2016, resultado de uma crise econômica tremenda, em função de desindustrialização, reprimarização da economia brasileira, queda na receita, no volume e nos preços das commodities vendidas pelo Brasil. Então, aquele traço fundamental do lulopetismo, da experiência lulopetista no governo federal, que era de redistribuição de rendimentos via receitas obtidas com exportação, aquilo degringolou.
havia duas alternativas fundamentais. A que saiu vitoriosa e exitosa foi a que redundou no golpe, que era fazer com que a maioria esmagadora da população brasileira, as classes trabalhadoras populares e médias, pagassem a conta, absolutamente. Né? Muito ilustrativo eram os eventos promovidos pela Fiesp, que dizia que o pato não seria pago por eles. E se considerar que a Fiesp tem como presidente um sujeito que não tem uma oficina, uma fábrica, não tem absolutamente nada, ele é dono de imobiliário. Ele é um testa de ferro, ele é um títere do grande capital internacional. É isso que ele é. Não tem nada, não tem absolutamente nada. Então aquilo aí, para mim, é muito representativo do significado do golpe e dos problemas que nós estamos vivenciando hoje. Não é? Então o projeto em curso, desde o Temer, desde aquela ponte para o futuro, e o que grotescamente, de maneira grotesca, até difícil chamar isso de presidente, a figura aí que assumiu a presidência, é de desnacionalização absoluta. E agora avançando, estendendo para o setor, não é, de infraestrutura, e já sem justificativa, ninguém fala, vou desnacionalizar para reduzir dívida, para ampliar a oferta de serviço em educação e saúde. Isso era papo do Fernando Henrique há 20 e tantos anos atrás. Hoje não tem mais justificativa. São empresas abertamente lucrativas, simplesmente é desnacionalizar por desnacionalizar. E aí tem um fenômeno que é interessante, que a gente pega dados públicos do Ministério do Banco Central, são muito preocupantes, e esse problema só se incrementa a permanecer esse bloco do poder atual, que é o seguinte, que é a intensificação da desnacionalização traduzida pelo estoque de capital estrangeiro na economia brasileira. Segundo dados do Banco Central, em meados de 95, 96, esse estoque girava em torno, quer dizer, é o controle do capital internacional sobre maquinário, equipamento, instalação física, patrimônio empresarial. O estoque desse capital, no 95, 96, girava em torno de 6%. E já tinha um papel muito importante, muito influente no delineamento, na coordenação das atividades produtivas nacionais e financeiras. Em 2015, é o último número, pelo menos que eu tive acesso, em 2015 atingiu 1/3 do PIB. Era 6%, em 20 e poucos anos atingiu 1/3 do PIB. Isso significa dizer que é importante, então, para a gente oferecer aquela resposta. O que é que tem de atualidade no velho trabalhismo? A gente primeiro precisa limpar o terreno e fazer um ajuste de contas com o nosso passado recente, 20, 30 e poucos anos. Então, por exemplo, há uma grande linha de continuidade, do ponto de vista especificamente econômico, no que tange a relação, tipo de relação da economia brasileira com o capital internacional, há uma grande linha de continuidade entre os governos, a experiência do governo Lula, Dilma e Fernando Henrique. Se a gente não fizer um ajuste de contas em relação a isso, a gente não consegue compreender e nem oferecer respostas minimamente consequentes para sair dos problemas que nos enredam hoje. Então, o processo de desnacionalização permaneceu e foi se intensificando. E graves problemas estão aí presentes até hoje. Ocorreu um processo de reprimarização, intensificação da reprimarização da economia brasileira. A indústria que já era desnacionalizada foi perdendo espaço, cada vez maior. Isso tem, obviamente, a desnacionalização, reprimarização e desindustrialização, sei lá, no início dos anos 2000 estava em torno de 17% do PIB a indústria. Hoje mal chega a 10%. Isso é óbvio que vai ter repercussões e influências econômicas, financeiras e extraeconômicas, inclusive na educação. Há traços de coerência, é nefasto, é terrível, mas há traços de coerência muito grandes nas iniciativas que têm sido adotadas pelos últimos governos, de congelamento de gastos, de destruição absoluta em relação à educação dos seus diferentes níveis. Porque se você não tem mais domínio técnico-científico, se propõe rebaixar a economia nacional a um status verdadeiramente neocolonial, olha, colônia não pensa, colônia não cria, colônia não fala, colônia não tem direito, colônia é colônia. É objeto de vontades alheias. Colônia não tem iniciativa, não vai ter. Então, é desmonte absoluto. Para mim, se tivermos que fazer um diagnóstico, essa questão é decisiva. A questão nacional. O perfil rebaixado, né, e uma visão colonial que se tem sobre o Brasil por parte das classes dominantes brasileiras. Externas e, sobretudo, internas, domésticas. E aí tem uma outra questão que deve ser, eu acho que deveria se fazer um ajuste de contas. Cada vez menos, forçosamente por conta das circunstâncias,
se fala em burguesia nacional. Mas até 1 ano, 2 anos atrás, você via atores políticos com atuação institucional ou aquilo que se chama de web jornalismo alternativo, procurar apresentar uma certa perspectiva em que se acentuava perdas para a burguesia nacional de alguma maneira. Chamava mais atenção no agronegócio e em relação às construtoras, a construção. Bom, porque se você defende a ideia e concebe a ideia de que existe uma burguesia nacional não apenas sediada, com capital sediado no país, mas com interesse ou algum tipo de compromisso entre o seu destino específico de classe com os rumos que devem orientar o país, você tem uma resposta política. Se você observa que essas classes dominantes, domésticas, internas, têm como projeto fundamental apenas se submeter de maneira associada, subordinada, a uma perspectiva, um projeto rentista, neocolonial, quer dizer, intensificar o agronegócio, as entidades representativas do agronegócio defendem a venda, o arrendamento de terras para estrangeiros, ampliar isso. Eu estou falando daquilo que é mais tradicional, no bom e no mau sentido, já tem mau sentido, mas enfim, o latifúndio, a grande propriedade, se nem a grande propriedade rural, que é mais ter envolvimento com a produção, seja ela sujeita às maiores problematizações possíveis, mas deter os meios de produção e fazer o papel de gestor desses meios de produção, se nem ela quer ficar na condição de rentista, então a gente não vai mais falar em burguesia nacional. A gente tem que distinguir de maneira muito nítida a fronteira entre nacionalismo e desenvolvimentismo, porque há uma categoria interpretativa ilusória que há muito tempo chega a diluir várias experiências econômicas históricas no Brasil, que é a categoria de nacional-desenvolvimentismo, pretensamente tendo prevalecido entre os anos 30 e 80, que se poderia se recuperar. Não há essa possibilidade. Há uma distinção, não tem como me estender aqui, mas há uma distinção muito grande do ponto de vista teórico, trabalhado por estudiosos do ISEB, no final dos anos 50, sobretudo no início dos anos 60, Guerreiro Ramos, Cândido Mendes, há todo um debate que distinguia o nacionalismo, e a de Jaguaribe, distinguiu o nacionalismo do desenvolvimentismo. Fundamentalmente, a fronteira divisória seria a dilatação da participação popular, típica do nacionalismo, e uma relação conflitiva em face do capital internacional. Coisas que não marcam o desenvolvimentismo. Tá? E o processo que a gente está submetido de reinserção notadamente rebaixada na Organização Internacional do Trabalho, com um status neocolonial de economia, um projeto aqui, um grande economista egípcio falecido ano passado, Samir Amin, chamaria de lumpendesenvolvimento. Esse é o projeto. É o lumpendesenvolvimento. Chama de rentista, neocolonial, seja o que for. Mas é todo mundo viver apenas das finanças e as classes trabalhadoras populares e médias ficarem sob uma condição praticamente de escravo. É isso. Destituídos, apossados, tudo que é meio de direitos. Né? Então, esse projeto, extremamente nocivo, ele exige respostas consequentes. E uma dessas respostas, algumas dessas respostas, seria ter do ponto de vista programático, digamos assim, pensando em Pasqualini e Sérgio Magalhães. Em Pasqualini e Sérgio Magalhães, fundamentalmente, que participaram de uma concepção peculiar de política. Do ponto de vista subjetivo, cultural, organizacional, priorizar fundamentalmente a ampliação da participação popular e não se restringir a calendário eleitoral. Eu acho que são dois traços fundamentais defendidos toda a trajetória, toda a perspectiva política desses dois grandes personagens do trabalhismo brasileiro. Dilatar a participação popular, apoiar todas as suas ações em ações extraparlamentares, sem desprezo às instituições, mas se limitar às instituições não vai para lugar nenhum. A gente tem vários exemplos. Há pouco tempo, uma colega do vereador Leonel Brizola foi assassinada. Ganhou, participou de todo o processo institucional, foi assassinada em menos de 1 ano de mandato. Tinha 1 ano, nem menos de 1 ano. Meses. Então, participação popular. Essa é uma variável importante defendida por esses personagens. Né? Ampliação. O acionamento da dimensão participativa da democracia. Conceber a ideia de que nada vai ser resolvido de maneira circunscrita, limitada às instituições vigentes. Do ponto de vista econômico, programático, me parece o seguinte. No caso, o Sérgio Magalhães,
questão do capital internacional, tem que ser submetido de maneira mais criteriosa e veemente possível a uma série de denúncias, porque só nos acarreta ônus. A gente não há uma contrapartida, há isenções fiscais, incentivos, subsídios, não se transfere tecnologia, não serve como variável que venha a promover estímulos ao desenvolvimento, a maiores investimentos em educação e formação humana, de recursos humanos. Por quê? É uma tecnologia transplantada, de modo que abdica de toda a capacidade decisória e criativa nacional, e isso cada vez chama mais atenção na balança comercial reprimarizada, cada ano mais reprimarizada, isso repercute no balanço de pagamentos com um déficit crônico. Né? Mas isso tudo é questão, déficit crônico, em que gastos com reparação, aluguel de equipamentos, remessas de lucros, pagamento de direitos relativos a patentes, licenciamento de marca, está tudo no balanço de pagamento. Ano a ano só cresce o endividamento. Isso, o capital internacional ele precisa ser remunerado. Como é que se remunera? Ou você amplia o endividamento via títulos, você precisa de moeda forte para pagar. Isso não sai de graça. Isso, né? Ou se amplia o endividamento público, ou se reprimariza mais ainda a economia para obter com exportações fáceis, com produtos convencionais, soja, café, enfim, carne, com todos os efeitos nefastos, nocivos que se tem. Ou você faz isso é tudo, são os problemas de natureza financeira. Problemas de natureza extraeconômica, fundamentalmente, para mim, o que mais chama atenção é a questão educacional. É o desprezo absoluto, porque você não precisa de recursos humanos nem capacidade criativa interna. Então, como resposta, me parece que essas perspectivas, Pasqualini defenderia, quando se pensa numa estatal, a sua estatização integral. Porque ele não concebia a ideia, não conseguia identificar a ideia, e é só observar o que aconteceu com a empresa que ele tanto colaborou para a criação, que é a Petrobras, o que tem ocorrido com a Petrobras. Os preços praticados, uma série de problemas. Não há possibilidade de combinar princípios, pressupostos políticos e econômicos distintos, que é oferecer dividendos para acionistas privados e satisfazer o interesse nacional. Ou é um ou outro. Essa seria a perspectiva preconizada pelo Pasqualini. Sim. Exatamente. Sim. E a Petrobras, que deveria ser um instrumento para, por exemplo, um preço mais baixo, para viabilizar ou criar um terreno favorável de estímulo, incentivo ao desenvolvimento econômico nacional, ele acaba virando só isso. A gente pagando e transferindo excedentes, riquezas para o exterior. É uma coisa, é abjeto, é uma situação repugnante. O senhor tem plena razão. Tem que vetar. São as famosas perdas internacionais a que se referiu Leonel Brizola. Né? Eu paro por aqui. Eu acho que essas questões são fundamentais. Pensar, sobretudo, num projeto associado à ampliação, à concepção de uma participação democrática ativa, extraparlamentar, associado a um programa econômico que viabilize a concepção, que permita conceber o país como necessariamente, como forçosamente, tendo que viabilizar seu próprio processo de acumulação, cortando as perdas internacionais, limitando o máximo possível a transferência de excedentes de riquezas para contribuir para o desenvolvimento próprio e a internalização de tecnologia. Sem isso, a gente não tem soberania tecnológica, não tem soberania econômica, muito menos democracia. E eu encerro com as palavras do Sérgio Magalhães, que dizia que não existe democracia autêntica, as instituições democráticas não têm possibilidade de repercutir e acolher as vozes autênticas e genuínas do país, da população, do povo brasileiro, se o capital internacional tiver controle sobre a sua própria economia. Porque a força de ingerência, de influência, será enorme. E aí a gente fica pagando pato e não quem deveria pagar. É isso.